Ontem nós introduzimos este tema, o tema da ressurreição. Ontem nós falamos sobre a volta de Cristo, que em Cristo nós seremos salvos da presença do pecado. Hoje nós falaremos que em Cristo há poder sobre a morte. Em Cristo há ressurreição. Em Cristo nós teremos a alegria de experimentar a manhã do reencontro. Mas todas as noites, antes de nós entrarmos no tema, nós estamos orando. Nós estamos clamando pelo cuidado de Deus e a sua intervenção em nossa vida. Hoje, de maneira muito especial, eu gostaria de orar pelos maridos e as esposas. Há uma história na Bíblia muito interessante, você pode ler depois, quando você chegar na sua casa, que está em Gênesis capítulo 25, que é a história de Isaac e Rebeca. Essa é uma história que nos mostra como nós devemos agir diante dos problemas que assolam a nossa família. São maridos que têm problemas com a esposa, são filhos que têm problemas com os pais, mas de maneira muito especial, ali narra a história de um casal, que o casamento foi resultado da condução de Deus. Abraão já era idoso, e ele sabia que estava já na idade do seu filho se casar, e ele pede para que o servo mais velho, Eliezer, fizesse um juramento que ele iria até as terras onde moravam os parentes de Abraão, para que ali ele conseguisse uma jovem, uma moça para se casar com Isaac. Quando ele chegou diante do poço, onde as moças corriqueiramente iam ali para tirar água, para dar para os animais dos pais que elas ajudavam a cuidar, ele orou. E em resposta à oração apareceu Rebeca. E Rebeca se casa com Isaac. Só que o texto vai dizer, de Gênesis 25, a partir do verso 19 e o verso 20, vai dizer que Isaac se casou com 40 anos. E ele percebeu, depois do casamento, lá não fala depois de quanto tempo, mas vai dizer que ele percebeu que a esposa dele veio com defeito de fábrica. Ei, marido, você já percebeu também que a sua esposa veio com defeito de fábrica? Ô mulher, você já viu aí também que seu marido também veio com alguns probleminhas de fábrica? Usualmente, o pai de Isaac, quando descobriu que a sua esposa viera com defeito de fábrica, ele contraiu um outro matrimônio. Isaac agiu de maneira diferente. E esse é o convite para você, marido que está aqui. Isaac, quando descobriu que a sua esposa tinha um defeito de fábrica, ele entendeu que só o fabricante pode reparar. E o texto vai dizer que Isaac orou insistentemente a Deus por Rebeca, a sua esposa. E o texto vai continuar dizendo assim, fala assim para a gente, e ela concebeu. Mas você sabe por quanto tempo Isaac orou por sua esposa? Se você for no capítulo 25, verso 26, vai dizer que Isaac orou durante 20 anos. Se Isaac seguisse a prática do judeu, que era orar 3 vezes por dia, de manhã, ao meio-dia e ao entardecer, eu não sou matemático, mas se você fizer uma matemática de 20 anos, vezes 3, tirando o ano bissexto, você vai ter mais ou menos 21.900 orações em função de um problema. E eu sei que eu estou falando para esposas que já não estão mais suportando o defeito de fábrica do marido. Eu sei que eu estou falando para maridos que já não estão mais suportando o defeito de fábrica da esposa. O segredo de Deus para você ter um casamento vitorioso, um casamento harmonioso, um casamento em paz, não é você trocar de esposa ou de esposo, é você apresentá-lo ou apresentá-la ao fabricante, ao Senhor. E tem muita gente que acha que o segredo está em trocar de esposa. Deixa eu dizer para você, você só vai trocar de problema. Você já ouviu aquele ditado que homem só muda o endereço porque todos são iguais? Alguém já viu esse ditado? Quantos concordam com esse ditado? Levanta assim a sua mão, deixa eu ver, para eu orar por você. Deixa eu dizer para você também, mulher, com vocês é a mesma coisa, porque não tem ninguém perfeito. Eu cresci ouvindo a minha mãe dizer uma frase. Minha mãe
ela estudou até a terceira série. Mas eu cresci ouvindo a minha mãe dizer assim, que não tem um bom sem defeito. Todos nós temos. E o único que pode mudar a tua esposa ou o teu marido é o Senhor. Você não o muda reclamando ele todos os dias. A única coisa que você vai conseguir é criar mais problema ainda. É por isso que neste momento, você que está com a sua esposa aí, marido, e esposa, você que está com seu marido aí, eu vou pedir para que você abrace ele. Nós iremos orar por você e pela sua esposa. E é possível que tenha, já faz algum tempo que você não ora assim, você e a esposa. E eu vou pedir licença aos solteiros. Você, marido, vai ficar em pé, a esposa também, e você vai abraçar a sua esposa, barriga com barriga, e nós vamos orar. A Cátia vem aqui que ela vai orar comigo aqui. Marido e esposa, ora de barriga com barriga, entendeu? É possível que faz um tempo danado que você já não ora assim, abraçadinho, ó. Abraçadinho. Esposo ora abraçado com a esposa, entendeu? Eu sei que tem uns aí que já estão casados há muito tempo, mas tem outros que estão casados há pouco tempo. Tem uns que casaram essa semana, então aprenda, filho. Ora, barriga com barriga. A esposa está valente, barriga com barriga. O marido está valente, barriga com barriga. Tá bom? Os demais fechem os olhos e nós iremos orar, tá bom? Senhor Deus e Pai, a nossa gratidão pelo teu cuidado. Obrigado por esse momento, ó Deus, de adoração em tua casa. Obrigado porque o Senhor nos deixou histórias especiais que nos mostram como nós devemos nos comportar diante das lutas e dificuldades do casamento. Todos nós temos lacunas no caráter, todos nós temos fragilidades, todos nós temos comportamentos ainda que precisam ser abandonados e outros que precisam começar a ser praticados. E neste momento, Pai, nós queremos apresentar a nossa esposa, o nosso esposo ao Senhor. Nós queremos apresentar a nossa família e colocá-la em tuas mãos, porque só o Senhor pode mudar aquilo que precisa ser mudado. Só o Senhor consegue restaurar aquilo que precisa ser restaurado. Só o Senhor pode nos dar paciência e humildade. Paciência para suportar o erro do outro e humildade para reconhecer os nossos próprios erros. Ó Deus querido, abençoe as famílias que aqui estão representadas por cada esposo e esposa que está aqui nesta noite. Que a bênção do Senhor esteja sobre eles. Que a unção do Espírito, ó Deus, possa os ajudar a serem mais tolerantes e a viverem, ó Deus, mais unidos em tua presença. Dê a eles, ó Deus, esse discernimento. Os ajude a entender que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha aqueles que a edificam. E para edificar uma casa, nós precisamos de um trabalho em equipe, nós precisamos de investimento no casamento, e que o Senhor nos ajude, Pai, para que o esposo possa investir mais tempo no cuidado da esposa, e para que a esposa, Pai, possa investir mais tempo no cuidado do marido. Para que assim as famílias desta igreja e os nossos amigos que estão conosco, que também estão congregando nesta igreja, que o Senhor os ajude a vencer todas as diferenças e a viverem em paz, em harmonia no lar. Cuide também dos filhos que estão vendo muitas vezes essa desarmonia e essa contenda. Os ajude também, ó Deus, a ajudar os pais em oração. E agora, ao abrirmos a tua palavra, abra o nosso entendimento e nos ajude a compreender um pouco mais a importância dos planos do Senhor para a nossa vida. Nós te pedimos e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Orou aí? Você aprendeu como você vai orar em casa agora? Então, abra sua Bíblia aí em Apocalipse, capítulo 14. Sabe por quê, gente? Marido e mulher, eu não pedi para os filhos ficarem em pé por um motivo muito simples. Você começou só você e a esposa e vão terminar só você e a esposa. Os filhos vão crescer, vão se apaixonar, vão ficar bobo e vão casar. E você vai ficar sozinho e sozinha com a tua esposa. E nós vivemos em um período de tempo que você encontra famílias sendo destruídas por conta dos filhos. Porque um fica do lado de um filho, o outro fica do outro lado do filho, e ambos se separam, e depois o filho não vai ficar com você, e nem a filha. Elas vão casar e vão embora, e você vai ficar sozinho. Então, entenda, filho, depois que casa, deixa de ser sua família, ele passa a ser seu parente. Carne da sua carne é a sua esposa. Começou ela e você,
e juntos criar os filhos e vão terminar você e ela apenas. E os filhos vão estar em casas separadas, com projetos diferentes dos seus e com outros filhos. Então entenda isso. E há momentos que a gente fica brigando e se degladiando entre aí o casal por conta de tomar partido com os filhos. Cuidado com isso. Deus te deu uma responsabilidade, marido, cuidar da tua esposa. E a você, esposa, cuidar do teu marido. Apocalipse capítulo 13, o tema de hoje é em Cristo a ressurreição. Apocalipse capítulo 13, 14, melhor dizendo, o verso 13. Abra aí a tua Bíblia e leia comigo o texto. Apocalipse capítulo 14, verso 13. O último livro da Bíblia. Há alguém que está sem Bíblia, que precisa de uma Bíblia para acompanhar conosco o texto? Levante aí a sua mão. Nós temos uma equipe ali no cantinho ali, ó, 2 pessoas. Nós temos ali uma equipe ali preparada para colocar uma Bíblia em sua mão, para que você possa acompanhar conosco. Porque quando nós abrimos a Bíblia, nós estamos dando a Deus a oportunidade dele impressionar o nosso coração, não apenas com as leituras que nós estamos ouvindo, mas com o texto que nós estamos lendo. Capítulo 14, verso 13, diz assim: Então ouvi uma voz do céu, dizendo, escreve, bem-aventurados os mortos que, desde agora, morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Eu não sei se você sabe, mas o livro do Apocalipse, ele é construído em cima do número 7. Você vai ter no livro do Apocalipse 7 pragas, você vai ter no livro do Apocalipse 7 igrejas, você vai ter no livro do Apocalipse 7 trombetas, você vai ter no livro do Apocalipse os 7 selos, e você também vai ter no livro do Apocalipse, aqui também, os 7 espíritos, e no texto que lemos, as 7 bem-aventuranças. Essa que acabamos de ler é a segunda bem-aventurança das 7 que estão ali no livro do Apocalipse. Nós cremos que a partir do número 7 no Apocalipse, ele representa a totalidade, a abrangência de toda a plenitude do poder de Deus, da bênção de Deus na vida daquele que segue as suas orientações. E é por isso que você vai encontrar vários 7 no livro do Apocalipse, porque ele representa a plenitude. Mas nesse contexto, esta bem-aventurança, para que você possa compreendê-la, porque vem uma voz direta do céu, não tem um intermediário. No começo do livro, você vai perceber que ele começa a dizer assim, revelação de Jesus Cristo, que Deus deu, e aí você tem uma gradação de mensagem. É Deus que dá, Jesus transmite, o anjo recebe, o anjo transmite a João e João à igreja. Aqui não tem um intermediário, diz que a voz vem direta do céu. A pergunta é, por quê? Por que essa voz ela vem direta do céu? Por que Deus não enviou o anjo para ele ser aquele que iria transmitir a mensagem a João? O mensageiro. Não, a voz vem direta do trono de Deus. E ele começa dizendo que esta voz diz assim, bem-aventurado. É aquele que desde agora morre no Senhor. Porque ele descansa das suas fadigas e as suas obras os acompanham. Nesse contexto, para que você possa compreender por que a segunda bem-aventurança fala sobre aqueles que morrem no Senhor, que eles são felizes, você precisa compreender qual era o contexto do livro, como aquelas pessoas dos dias de João, elas estavam sendo tratadas, quais eram as dificuldades que elas estavam vivenciando e experimentando. Se você voltar no capítulo 1 do Apocalipse, o verso 9, você terá uma informação preciosa aí, que vai nos ajudar a compreender um pouco melhor o texto que acabamos de ler. 1 verso 9, começa assim, e ele diz, eu, João, irmão vosso e companheiro, na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus. Achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Observe que João, ele começa a dizer assim, olha, eu, João, irmão vosso, ele está escrevendo aquilo que nós podemos chamar de uma carta, e esta carta seria enviada às igrejas, às 7 igrejas. Cada igreja recebeu um livro, mas com todas as cartas que correspondiam todas as igrejas.
Obviamente que tinha uma direcionada especialmente para cada igreja, porque tinha características específicas. Mas aqui ele começa dizendo assim, olha, eu, João, irmão vosso e companheiro, no quê? E ele começa a dizer, na tribulação, no reino e na perseverança. Qual era a grande preocupação de João? João primeiro diz quem ele é e o que ele está sofrendo. E ele diz assim, olha, eu também o enfrento tribulação, eu também sou seu companheiro no reino, mas eu também sou seu companheiro na perseverança. Então João estava em uma ilha chamada Ilha de Pátimos. Esta ilha não era uma ilha, uma colônia de férias, não era uma ilha que tinha uma praia com água de coco e ali ele podia ficar ali pegando um banho de sol. Esta era uma ilha no mar Egeu que era uma prisão do império. Então, para aquele local eram enviadas pessoas da mais alta periculosidade. E João foi enviado para aquele local, junto com outros presos. Mas qual era o problema causado por João? Qual era o comportamento inadequado de João? Não era. Ele foi enviado para lá por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Ei, jovem, você que está aqui, está estudando a Bíblia, e eu sei que tem muita gente que fica com medo de ser fiel a Deus por conta do cancelamento que ele corre o risco de experimentar. Tem muita gente que passa problemas na faculdade, com a família, tem filhos que não se entregam a Jesus com medo do cancelamento da família. Tem esposas que não se entregam a Jesus com medo da perseguição que vai sofrer por conta dos parentes, dos amigos e dos vizinhos. João está na ilha de Pátimos, João está preso, João está ilhado por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus, porque ele aceitou a Bíblia como a lâmpada que iria iluminar e guiar os seus passos, e porque ele aceitou Jesus como seu Salvador e Senhor da sua vida. Então, quando você enfrenta lutas no trabalho, quando você enfrenta lutas na faculdade, quando você enfrenta dificuldades na família, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus, eu preciso dizer para você, você não é o primeiro e não será o último. João sofreu estas coisas também. Só que eu encontro gente que quer servir a Jesus, mas ele não quer abrir mão de nada. O evangelho que não te custa nada, que você não precisa abrir mão de nada, que você não precisa renunciar a nada. Cuidado com esse evangelho, porque para aqueles que escreveram a Bíblia, para aqueles que andaram com Jesus, sempre eles precisaram abrir mão de alguma coisa. Ninguém segue a Jesus de verdade, com integridade e com totalidade da sua vida, sem renunciar a alguma coisa. Você vai encontrar gente que precisou renunciar à bebida, gente que precisou renunciar aos entorpecentes, gente que precisou renunciar a um trabalho, gente que precisou renunciar a algumas amizades, mas você precisa renunciar a alguma coisa. E eu encontro gente que diz assim, olha, ele está servindo Cristo, mas ele passava por dificuldades econômicas e agora ele é empresário. Então, essa não era a realidade dos apóstolos, nem dos profetas, e nem daqueles homens que andaram com Jesus. Nós entendemos aqui, dentro desse contexto, que João estava na ilha, João foi cancelado, João foi ilhado, estava longe da família, longe dos amigos, longe da igreja, porque ele aceitara a Bíblia e Jesus Cristo como aqueles que iriam nortear a sua vida. E se você avançar um pouquinho mais, capítulo 2, verso 10, observe o que o texto diz aí. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. E observe a orientação, sê fiel até a morte, e dar-te-ei o quê? A coroa da vida. É nesse contexto que vem a mensagem direta do trono de Deus, para confortar aqueles que estavam tendo a sua liberdade cesseada, os seus bens confiscados, e muitos a sua vida ceifada, pela fidelidade à pessoa de Jesus Cristo e à sua palavra. É nesse contexto que tem Jesus glorificado no capítulo 1. Eu não sei se você já reparou, mas no capítulo 1 do Apocalipse, a partir do verso 16, vai dizer assim, nos apresenta Jesus glorificado, nos apresenta Jesus ressurreto, e ele tem uma aparência gloriosa, mas ele carrega algumas coisas em suas mãos. Olha aí no verso 16, tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando vi, caí a seus pés como morto.
Porém, ele pôs a mão sobre mim, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. Agora preste atenção, o que ele vai dizer. E tenho o quê? As chaves do quê? Da morte e do inferno. Eu não sei se você já reparou nessa expressão que Jesus utilizou. Eu tenho a chave da morte e do inferno. Por que é importante a gente saber que Jesus tem? Porque quem tem a chave tem poder para colocar em liberdade quem ele quer. Quem tem a chave tem autoridade sobre aqueles que estão presos. E nesse contexto se entende que a pessoa que está morta, ela está presa na sepultura, e Jesus chega e fala assim: olha, eu estive morto e estou vivo, e eu tenho a chave da morte, ou seja, ele tem poder e autoridade para trazer à vida aqueles que já se foram. Esta mensagem estava chegando no coração de quem? De pessoas que haviam perdido amigos, familiares, filhos que haviam perdido pais, pais que haviam perdido filhos, porque eles foram fiéis a Jesus e a sua palavra. E a mensagem que João estava sendo o mensageiro para levar conforto ao coração dos seus irmãos, era esta de Jesus dizendo assim: olha, eu tenho a chave da morte. Em outras palavras, ele estava dizendo assim: olha, eu posso pôr em liberdade, eu posso trazer à vida quem eu quero, na hora que eu quero, porque eu tenho um domínio sobre todas essas coisas. E eu sei que eu estou falando para gente que talvez no período de pandemia, você teve o desprazer de levar a gente lá no necrotério, lá no cemitério. Você teve que dar tchau pela última vez para pessoas que fizeram parte da sua existência ou que foram responsáveis pelo seu nascimento. A sua mãe, o seu pai. E então a mensagem de Jesus é para você. O Jesus que você veio adorar, ele tem a chave da morte. Então ele pode trazer à vida quem ele quiser, porque ele tem esse poder. E nós precisamos lembrar disso. É por isso que a segunda bem-aventurança, se você voltar para o capítulo 14, agora ela tem um significado muito mais marcante, porque você vai ler comigo agora entendendo este contexto, que tinham pessoas que estavam morrendo pela sua fidelidade à pessoa de Jesus Cristo, pessoas que estavam sendo presas, outras que estavam perdendo a sua liberdade, e outras que estavam contemplando os seus amigos sendo decapitados e mortos. E agora eles ouvem a mensagem direta do trono de Deus, sendo transmitida por João, que nós iremos ler novamente, capítulo 14, verso 13, que diz assim: então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos que, desde agora, morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas. Aí ele diz assim: olha, e as suas obras os acompanham. A palavra bem-aventurado, ela significa feliz. É a tradução de uma expressão em grego, makarios. Fala assim: olha, feliz são aqueles que desde agora e para sempre, eles dormem no Senhor, ou eles morrem no Senhor, porque eles descansam das suas fadigas. E ele diz ainda: e as suas obras os acompanham. A pergunta é: como alguém pode ser feliz na morte? Por que é feliz aquele que desde agora e para sempre, ele dorme no Senhor? Por que razão? Eu não sei se você sabe, mas a felicidade é o anseio de todo ser humano. Há pessoas que mudam de cidade, há pessoas que vão fazer uma faculdade, há pessoas que trocam de casa, há pessoas que compram um carro, há pessoas que viajam, há pessoas que negociam até a própria vida para ser feliz. Só que há uma contradição, porque observe que aquele que tem uma moto, ele olha para aquele que tem um carro e diz assim: olha, se eu tivesse um carro eu seria feliz. Aquele que está solteiro, ele olha para o casado e fala assim: se eu conseguisse alguém para me casar, eu seria feliz. Aquele que está em um emprego, mas ele não está ganhando tão bem, ele olha para um outro amigo que ganha melhor do que ele e fala assim: nossa, mas se eu tivesse um emprego igual ao seu, eu seria feliz. O que é que isso demonstra para a gente? Que a gente sempre coloca a felicidade onde a gente ainda não chegou. E a gente não agradece por aquilo que nós já conquistamos. Você já ouviu o ditado que a grama do vizinho sempre é mais verde? Já viu? E tem gente olhando para a grama do vizinho, em vez de cuidar da sua própria e agradecer a Deus por aquilo que já recebeu. E é dentro desse contexto que você vai observar que
aparece a expressão Macários, feliz é aquele que desde agora e para sempre, ele dorme no Senhor. Pergunta, por quê? Ele vai dizer, primeiro motivo pelo qual é feliz aquele que desde agora e para sempre ele dorme no Senhor. Ele diz assim, olha, porque ele descansa das suas fadigas. Agora imagine o que isso representa. Alguém que estava preso na ilha de Patmos, que lá não tinham direitos humanos. Você imagina que eles tinham um cuidado todo especial no local onde eles dormiam, a comida que eles comiam. Você acha que tinham todo esse carinho especial para eles? Não. Agora, consegue imaginar alguém acorrentado, comendo mal, dormindo mal? Para esta pessoa, a morte é o quê? Um descanso. Ele está descansando da sua fadiga, ele está descansando da sua dor. Imagine alguém na mesma posição, acamado durante 5 anos, mexendo só os olhos. Você consegue imaginar? Eu tive o desprazer de ter que acompanhar, por um período de tempo, uma tia minha que ela contraiu um câncer no estômago. E durante o dia e durante a noite, ela gemia sem parar. Ela só conseguia dormir por um curto espaço de tempo, enquanto ela estava sob o efeito do chá da cannabis. Sabe o que é cannabis? Maconha. E eu, em alguns momentos, a pedido da minha avó, fui comprar em alguns lugares para fazer o chá, para que ela pudesse tomar, e aí ela conseguia dormir um pouquinho. Mas nesse intervalo, quando o efeito ia embora do chá, ela gemia sem parar. Para alguém que está em uma condição terminal, para alguém que está em uma condição de acamado há muito tempo, para alguém que está em uma posição desconfortável por muito tempo, e ele precisa ser conduzido e locomovido por alguém, amigo, a morte é um descanso. A morte é um livramento. A morte é uma bênção, até porque este já está no Senhor. Então, ele vai morrer em Cristo. É por isso que ele vai dizer que feliz é aquele que desde agora e para sempre, ele morre, e ele morre no Senhor. Por quê? Porque ele vai descansar das suas fadigas, ele vai ser liberto das dores que ele está sofrendo. E você já reparou o quanto a gente é egoísta? Não é a gente que está na cama, não é a gente que está com aquela enfermidade e a gente ora para que aquela pessoa fique lá. A gente não ora assim, Deus, se for o melhor, que o Senhor cure. Se não, Pai, que o Senhor conforte meu coração, mas dê descanso a essa pessoa. A gente está tão interessado em tê-la, que a gente não para pensar na dor, no incômodo, no sofrimento dela, sobre aquele leito. A gente só está preocupado com os nossos sentimentos. A gente não está muitas vezes preocupado com os sentimentos de quem está acamado. Agora, a mensagem de João primeira mensagem, olha, Deus tem a chave da morte, Ele pode trazer de volta quem Ele quer, na hora que Ele quer. Aí ele diz uma outra mensagem, então, se você morre, mas se você morre no Senhor, você é uma pessoa feliz, você é uma pessoa bem-sucedida aos olhos de Deus. Por quê? Porque você vai descansar das suas fadigas. Essa é a primeira razão porque é bem-aventurado alguém que desde agora e para sempre morre no Senhor. Qual é o segundo motivo? É que ele vai dizer que as suas obras os acompanham. Gente, eu acho tremendo essa informação. Sabe por quê? E aqui eu quero falar para os meus anciãos aqui desta igreja. Eu quero falar para aqueles que já perderam alguns cabelos por liderar e cuidar desta igreja. Aqueles que são responsáveis pela existência desta igreja aqui neste lugar. Abaixo de Deus, foi através do seu trabalho, do seu sacrifício, do seu compromisso, foi através da sua dedicação que esta igreja está aqui. Eu preciso te lembrar de um detalhe. Hebreus capítulo 6, verso 10. Anote na sua Bíblia, escreva na porta da sua geladeira. Sabe por quê? Hebreus 6, 10 diz assim, olha, Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho, nem do amor que evidenciaste para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. O que é que Paulo está dizendo para aqueles irmãos da comunidade dos hebreus? Paulo está dizendo para ele assim, que Deus não se esquece dos esquecidos.
Porque você que é ancião, você que é diácono, você que é líder da igreja, só Deus sabe a hora que você levanta e a hora que você vai dormir, visitando alguém, abrindo a igreja, cuidando das coisas de Deus e dos irmãos que frequentam esta igreja. Ei, Deus não se esquece do seu trabalho, do seu amor, do seu compromisso. Você precisa lembrar disso. Eu costumo dizer que Deus não se esquece dos esquecidos. Porque muitas vezes você é o primeiro a chegar e você é o primeiro a ir embora, é o último a ir embora da igreja. Ninguém diz para você assim, muito obrigado porque você esperou até o fim. Mas Deus está tomando nota de todas essas coisas e Ele vai dizer assim, olha, e as suas obras, elas os acompanham, ou seja, elas estão todas anotadas, Deus percebe todas elas e Ele vai recompensar, ainda que nós não mereçamos. Isso para mim é extraordinário. Você não merece nada, mas Ele diz assim, olha, mas o que você fez por amor a mim, eu tomo nota e você receberá um galardão. Gente, Deus é tão extraordinário que quando você vai em Mateus capítulo 10, verso 42, ele vai dizer que até um copo de água fria, irmã, que você concede a alguém na rua que está passando e ele bate na porta da sua casa e ele pede um copo de água fria, lá Deus diz assim, este que fez isso não ficará sem galardão, porque ele cuidou de um dos meus pequeninos. Você consegue entender o que é isso? Eu estou falando para você que usa seu carro para buscar irmãos e amigos para vir para a igreja. Eu estou falando para você que é o primeiro a chegar, limpa os bancos, organiza tudo, para que a gente possa adorar a Deus em um ambiente agradável. Eu estou falando para você que se dedica e que vem direto do trabalho para este momento e para outros momentos de culto na quarta-feira. E você precisa se lembrar, Deus não se esquece do seu trabalho, da sua dedicação, do seu compromisso. Ainda que você morra, as suas obras os acompanham. Isso é importante você saber por quê? Vai em Apocalipse capítulo 20, por gentileza. Capítulo 20, a partir do verso 11. Apocalipse capítulo 20, a partir do verso 11. Leia comigo, diz assim, vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito. Como é que está aí na sua Bíblia? Nos livros. Então, por que é importante que a gente saber que as nossas obras, aquilo que praticamos, isso vai junto com a gente para os túmulos, isso nos acompanha. Deus tem um registro de todas essas coisas. É porque no julgamento, nós somos salvos pela graça, mas seremos julgados pelas obras. E a gente precisa lembrar disso. Todos nós, um dia, iremos comparecer diante do tribunal de Deus. E você e eu, nós iremos prestar contas a Deus por aquilo que já fizemos. É por isso que o tema de ontem, de anteontem, nos falou sobre a importância de você pedir perdão, da importância do sangue de Jesus, porque todos nós já erramos, e a gente precisa entender que quando eu peço perdão, quando você pede perdão, o sangue de Cristo, ele nos limpa de todo pecado. E Deus vai trazer a juízo todas as obras. Eclesiastes capítulo 12, verso 14. Até as que estão escondidas lá apresenta, quer sejam boas, quer sejam más. E você sabe que as obras boas nós queremos que todos saibam. Por quê? Porque a gente vai receber like na internet, a gente vai receber aplausos, as pessoas vão falar assim, nossa, que pessoa boa, nossa, olha que pessoa digna de ser imitada com o seu comportamento. Então, mas você sabe que as obras ruins a gente gosta de colocar debaixo do tapete, a gente esconde. A gente não gosta que as pessoas descubram as coisas erradas que nós já fizemos. Mas eu preciso dizer para você que o Senhor sabe o que você fez no verão passado. E Ele não só sabe como tomou nota de todas essas coisas. E você e eu, nós seremos julgados por elas. Mas aquele que, desde agora e para sempre, dorme no Senhor, ele descansa das suas fadigas e as suas obras de fidelidade, de compromisso, de amor, os acompanham. Mas também as de rebeldia também. Então é por isso que a gente precisa lembrar desses detalhes. Mas eu preciso ir para o último ponto que eu quero tratar com você nesta noite,
e você já está aí no capítulo 20, eu preciso pedir para que você leia comigo, volta no 14, melhor, volta no 14, nós vamos ler um texto do 14, o mesmo texto, e nós iremos voltar a 1 Tessalonicenses, depois a gente volta no 20. Terceiro ponto, porque é feliz aquele que desde agora e para sempre dorme no Senhor. Capítulo 14, verso 13, diz assim: então ouvi uma voz do céu dizendo, escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem em quem? No Senhor. Observe que ele vai dizer que são felizes os mortos, mas não são todos os mortos. São bem-aventurados os mortos, mas não são todos os mortos. São aqueles que morrem no Senhor. Por quê? Só esses que morrem no Senhor. Se você for em 1 Tessalonicenses, o capítulo 4, verso 16, Paulo responde para a gente, e a Bíblia é esse quebra-cabeça espiritual, porque um texto conversa com outro texto, é como se um autor estivesse escrevendo do lado do outro autor. E por que isso acontece? Porque quem conduziu a escrita da Bíblia foi o Espírito. Então tem essa harmonia entre os livros, e um texto responde outro texto. E quando você vai no capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, o verso 16, olha o que o texto diz aí. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, você está comigo aí? Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, e ouvida a voz do arcanjo, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Aí ele continua dizendo assim: depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com ele, entre as nuvens, e estaremos para sempre com o Senhor. E ele chega no verso 18 e diz assim: olha, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Por que João diz que bem-aventurado é aquele que desde agora e para sempre dorme no Senhor? Porque aqueles que morreram em Cristo Jesus, eles participarão da primeira ressurreição. Ao soar da última trombeta, a trombeta soará, e os que morreram em Cristo, eles irão ressuscitar primeiro. E eles irão se unir com justos vivos, e estarão para sempre com o Senhor. Gente, este é o momento que aqueles que estão hospitalizados, aqueles que estão enfermos, este é o momento que você que tem algumas debilidades físicas, que vai acontecer algo extraordinário com você. Você sabe que neste momento, quando você ressuscitar, você não vai ressuscitar assim como você é, com as marcas do pecado. Você sabe que tem gente que o pecado foi mais agressivo, que ele está mais desfigurado, você já reparou? Tem gente que você olha assim e você percebe, esse aqui o pecado realmente maltratou, porque o rapaz parece que foi feito no escuro. Já viu gente assim? Não olhe para mim, irmão, porque eu sou bonito, pelo menos para minha esposa. Se você for em Filipenses, aí volta um pouquinho, só para você observar como essas pessoas serão ressuscitadas e que tipo de corpos elas terão. Filipenses capítulo 3. Todas as vezes que eu leio esse texto aqui eu fico feliz, viu, irmão? E as meninas que vão para o salão ficarão felizes também, sabe por quê? As meninas que vão lá fazer lipo, as meninas que vão lá fazer esse negocinho aí, então vão ficar felizes da vida. Olha aí o que o Senhor vai te dar de 0 quilômetro. Capítulo 3 de Filipenses, o verso 20 e 21. Encontrou aí? Diga amém. Amém. Tem alguém na misericórdia? Tem? Misericórdia concedida. Filipenses capítulo 3, o verso 21. Olha como que esse texto é extraordinário. Ele é revelador para a gente. Diz assim, leia aí comigo. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos quem? O Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Presta atenção agora. O qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Amém? Amém. Gente, isso aqui é extraordinário. Imagine o que o texto está dizendo. O Senhor irá transformar este corpo debilitado, fragilizado pelo pecado e pelas enfermidades da vida, e Ele te dará um corpo igual ao dele, glorioso. Louvado seja o nome do Senhor. Gente, aquilo que você não consegue nas mãos de nenhum profissional da medicina, o Senhor te dará um corpo novo. Olhe para a pessoa que está do teu lado aí. Diga assim para ela: o Senhor vai te libertar das marcas do pecado. Diga para ela. Diga para ela, irmão.
O Senhor vai te libertar das marcas do pecado, amém? E aquele que morreu em Cristo, este vai ressuscitar primeiro. E agora você vai entender por que é feliz aquele que desde agora e para sempre ele dorme no Senhor. Paulo vai dizer porque ele participa da primeira ressurreição. E qual é a bênção de você participar da primeira ressurreição? Capítulo 20 de Apocalipse, verso 6. Leia comigo. Capítulo 20, verso 6. Olha o que o texto vai dizer para a gente. Capítulo 20, verso 6. Coloque aí. Leia, pode ler o verso 5 também, não tem problema. Diz assim: o restante dos outros mortos não reviveram, até que se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Preste atenção agora. Como que começa o verso 6? Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Quem é que faz parte da primeira ressurreição mesmo? São aqueles que morrem em Cristo, ou dormem no Senhor. Aí ele diz, bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante quanto tempo? 1000 anos. Você compreendeu agora porque que a segunda bem-aventurança vem uma voz direta do céu e diz assim, olha, bem-aventurado é aquele que desde agora e para sempre ele dorme no Senhor. Por quê? Porque este que dorme no Senhor, pela fé, ele dormiu no Senhor, mas alguns dormem pela idade, outros dormem por alguma tragédia, e naquele contexto que João estava escrevendo para eles, alguns estavam sendo decapitados, alguns estavam sendo ceifados, e a mensagem era, se você dormiu no Senhor, você é feliz. Por quê? Porque quando o Senhor voltar, ao ressoar da última trombeta, os que morreram em Cristo, eles irão ressuscitar primeiro, e eles se unirão com os justos vivos, e serão levados para habitar com o Senhor, para sempre, e a segunda morte não tem autoridade sobre você, amém? Gente, isso é extraordinário, porque, amigo, morrer, a gente vai morrer. Eu cresci ouvindo a minha avó dizer assim, que quem de novo não vai, de velho não passa. Então saiba disso, mais cedo ou mais tarde a sua ficha vai chegar. Mais cedo ou mais tarde você vai se encontrar com a morte. A questão não é se você vai morrer, a questão é quando. E a segunda questão é, de que lado você vai estar. Você não escolhe a hora que você vai nascer. Você não escolhe a cor dos seus olhos, você não escolhe a sua estatura, você não escolhe a cor da sua pele, e você não escolhe o dia que você vai morrer, mas você escolhe do lado de quem você vai morrer, crendo em quem você vai morrer, nos braços de quem você vai se entregar antes de morrer. Essa escolha está em tuas mãos. É por isso que a pergunta que fica agora é, tá bom, o que é a segunda morte? Porque diz que aquele que morre em Cristo, aquele que dorme no Senhor, a segunda morte não tem autoridade sobre ele. E o que é a segunda morte na Bíblia? Se você tiver coragem de ler, agora é para quem tem coragem. Capítulo 20, verso 14. Leia aí comigo. Vai apertar um pouquinho o cinto agora. Ele diz assim, então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Eu não sou afeiçoado ao evangelismo terrorista, sabe? Que você tem que servir a Deus por medo da destruição. Não, você tem que servir a Deus pelo compromisso e pela compreensão daquilo que Ele fez por você. Mas Deus é tão diferente, que para você não correr o risco de se posicionar do lado contrário, porque eu já visitei gente que eu pergunto assim para ele, você quer ir para onde, irmão? Para o céu ou para o lago de fogo? Ele diz assim, eu quero ir para o céu. Eu falei, tá bom, mas com o estilo de vida que você está levando, com as decisões que você está tomando, você está de qual lado? Do lado dos salvos ou dos perdidos? E tem gente que sinceramente já me disse assim, pastor, eu estou hoje do lado dos perdidos. Então, eu estou falando para você que quer ir para o céu e que tem consciência que você está do lado dos perdidos. Eu estou só te lembrando que, se você continuar deste lado, o que vai te aguardar é o lago de fogo e enxofre.
Mas eu também preciso te lembrar que nós lemos ontem em Mateus capítulo 25, verso 41, quando Jesus diz assim, olha, então dirá o rei aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Preparado para quem? Para o diabo e os seus anjos. Ei, para você, o Senhor não preparou um lago de fogo. Ei, para você, o Senhor não tem um plano de destruição para você. Ei, para você, o Senhor não tem um plano de maldição para você. O Senhor tem um plano de salvação para a tua vida. Quem veio para matar, roubar e destruir, segundo João 10, verso 10, é o diabo. O Senhor veio para que você tenha vida e você a tenha em abundância. Você precisa entender que a sentença da rejeição da pessoa de Jesus vai te levar à morte. Mas Deus quer que você tenha vida. Deus quer salvar você. Agora, por que eu digo que Deus é extraordinário? É porque Ele te dá uma prova e Ele coloca o gabarito com as questões certas, já marcadas do lado da prova, para você não marcar a questão errada. Para você que quer ir para o céu, você não se posicionar do lado do grupo errado. E observe que, se você ler o capítulo 21, verso 8, ele vai colocar aí alguns grupos que você não pode fazer parte, senão você vai para o lago de fogo e enxofre. Dá uma olhadinha aí, capítulo 21, verso 8. Aí ele diz assim, quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será o lago que arde em fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Gente, Deus é maravilhoso ou não? Deus chega e fala assim, filho, você quer ir para o céu? Então deixa eu dizer para você, eu vou limitar os grupos para você. Esses aqui, se você fizer parte destes grupos, você já está com o seu passaporte carimbado para o lago de fogo e enxofre. Aí você fala assim, tá bom, pastor, e como é que eu me livro da segunda morte? Primeiro, se você morrer, você tem que morrer em Cristo e não no pecado. Você tem que morrer na obediência e não na rebeldia. Segundo, você precisa fazer algo antes de você morrer. Sabe o quê? Capítulo 20, verso 15. Leia aí comigo. Capítulo 20, verso 15. Olha o que diz o texto. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Então, se você não quer receber esta sentença, seu nome precisa estar escrito no livro da vida. Não basta estar escrito no cartório de Santo André, não basta. Não basta você ter o seu registro ali no cartório humano da terra, o seu nome precisa estar escrito também no livro da vida, no livro da vida e do Cordeiro. Seu nome precisa fazer parte dos nomes dos salvos, senão você vai para dentro do lago de fogo. E entenda, o lago de fogo, eu preciso te lembrar, foi preparado para o diabo e os seus? Para você, para mim, Deus mandou aquilo que Ele tinha de melhor no céu. O seu filho para morrer no meu e no seu lugar. Agora, você pode perguntar, tá bom, pastor, entendi, mas como é que eu coloco meu nome lá neste livro? Pastor, como é que eu coloco meu nome lá? Porque morrer em Cristo, eu preciso colocar a minha vida nas mãos dele. Morrer em Cristo, eu preciso me entregar a ele. Mas como é que eu coloco o meu nome lá no livro da vida? Você acha que é importante saber ou não? Eu quero ler com você o último texto. Volta no Evangelho de João, porque foi o mesmo João que escreveu o Apocalipse. O capítulo é o capítulo 3, e aqui a gente termina. Evangelho de João, o capítulo é o capítulo 3. Como é que você coloca teu nome lá no livro da vida? Como é que você coloca teu nome lá no livro dos salvos? Como é que você coloca teu nome lá no livro dos vencedores? João, capítulo 3, a partir do verso 1, diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho?
pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Preste atenção. E respondeu Jesus: em verdade te digo, que quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Você pode falar assim: pastor, mas aqui não diz nada sobre o livro, mas aqui diz sobre você entrar no reino de Deus. Lá diz que se seu nome estiver escrito no livro da vida, você não será lançado dentro do lago de fogo. A segunda morte não terá autoridade sobre você. E quem não tem a segunda morte tendo autoridade sobre a sua vida, é porque está salvo, é porque é vencedor, é porque faz parte do grupo daqueles que irão desfrutar da eternidade com o Senhor. E por que é importante a gente ler João? Porque eu não sei se você sabe, se você não sabe, eu preciso te orientar. O livro do Apocalipse não foi o último livro a ser escrito da Bíblia. João escreveu este livro quando ele estava na ilha de Patmos, preso, mas ele fora liberto, e ele voltou para a cidade de Éfeso, e da cidade de Éfeso, ele escreveu o último livro da Bíblia, e o último livro da Bíblia a ser escrito foi o livro de João. É por isso que ele é tão categórico e tão enfático. Se você quer entrar no reino dos céus, se você quer morar na casa do Pai, ele diz assim: olha, você precisa nascer da água e do Espírito. Em outras palavras, você precisa ser batizado. Então, por que o pastor faz apelo para o batismo? Por que o missionário faz apelo para o batismo? Por que os irmãos fazem apelo para o batismo? Porque o Jesus mandou. Se o seu nome não estiver escrito no livro da vida e do Cordeiro, você não entra na casa do Pai. Você não faz parte do grupo dos salvos. E quando Jesus voltar, você não vai poder subir com ele. E eu sei que há muitas pessoas que estão aqui, e há alguns que talvez estão aqui e dizem assim: olha, mas eu já sou adventista, pastor, eu já frequento a igreja, eu já venho aos cultos, eu já sou adventista. Ei, você não vai para o céu porque você é adventista, você vai para o céu porque você serve Jesus, e porque você entregou a sua vida nas mãos dele, e porque o seu nome está lá no livro da vida e do Cordeiro. Tem gente que acha que só porque ele diz que ele é adventista, ele está salvo. Não, salvação não é pela igreja, salvação é por Cristo. Nós frequentamos a igreja porque a igreja é o corpo de Cristo, e Jesus é o cabeça da igreja. Então você aceita Cristo, logo você frequenta a igreja de Cristo. Mas, se você não aceitar Jesus, se você não nascer da água e do Espírito, ei, você precisa entender: Jesus voltará, e você não poderá subir com ele. E eu sei que tem gente que está aqui, que já estudou a Bíblia. Eu sei que tem gente que está aqui e talvez você está tendo contato com a igreja adventista nesta semana. Então você precisa talvez ir estudar a Bíblia. Nos procure. Nós iremos estudar a Bíblia com você. Mas você que já estudou a Bíblia, você que já foi desta igreja, eu preciso dizer para você, você precisa tomar uma decisão. Sabe por quê? Porque você tem prazo de validade. E você não sabe até quando você vai estar vivo. E eu encontro gente que fala assim: pastor, eu vou deixar para o próximo mês. Não, pastor, eu vou deixar para o próximo ano. Não, pastor, eu vou deixar para o ano que vem, quando os meus parentes e meus familiares estiverem aqui na igreja. Aí eu me batizo. Sabe que todas as vezes que eu ouço esse tipo de justificativa, eu me lembro de uma experiência que eu vivi logo quando eu cheguei aqui no estado de São Paulo. Eu disse a vocês que eu desci na rodoviária de Campinas, interior de São Paulo, dia 22 de março de 2007. E eu fui para a cidade de Cosmópolis, e ali eu comecei a frequentar uma igreja, a igreja do Jardim das Laranjeiras. Um grupinho pequeno. E lá eu conheci um casal chamado Lucas e Lana. Lucas trabalhava em um posto de gasolina, ele era eletricista, e com ele trabalhava um outro rapaz que era tacógrafo, trabalhava com tacógrafo. Este rapaz pertencia a outra comunidade, mas ele tinha muitas dúvidas, muitas curiosidades, e ele pediu para que o Lucas estudasse a Bíblia com ele. E quando eu cheguei lá na cidade de Cosmópolis, eles descobriram que eu já tinha sido obreiro bíblico há 2 anos no Tocantins. Então o Lucas, ele falou assim: ô Vigílio, você não pode ir dar um estudo bíblico comigo? Eu falei: vou. Onde fica? Ele falou: lá na cidade de Paulínia. Eu falei: tá bom. Qual é o dia da semana? Todo sábado à tarde. Qual é o horário? Ali a partir das 16 horas. Tá bom. Todo sábado à tarde a gente ia dar estudos bíblicos para o Jefferson e a Roseli.
Eu tive a alegria de estudar a Bíblia com aquela família. Depois nós celebramos o batismo daquela família. Eu conheci parte da família da Roseli. Mas transcorreu o tempo. Um dia eu estava em casa, um sábado. Eu recebi um telefonema. Do outro lado da linha estava a Roseli, com a voz embargada, chorando do outro lado da linha. Eu perguntei o que havia acontecido e ela me disse que o seu irmão mais velho havia falecido. O desejo dela é que eu fosse lá para dar uma palavra de conforto, de consolo para a família, no domingo. E eu fui lá no domingo. E quando eu cheguei lá naquele momento triste, aquele momento de lágrimas, aquele momento onde a gente fica sem chão, quem já perdeu alguém da família sabe. E enquanto eu estava ali, eu reparei que tinha um jovem entre 14 e 15 anos, que ele estava bem descontrolado. É natural as pessoas ficarem emotivas, é natural as pessoas chorarem, é natural as pessoas ficarem ali chorando, mas ele estava descontrolado. E eu me aproximei da Roseli e perguntei: Roseli, quem é esse rapaz? E ela me disse assim: olha, esse rapaz, esse jovenzinho, ele é o filho mais novo. Eu falei: mas por que os outros filhos não estão assim como ele está? E ela me disse algo doloroso. Aquele filho, ele comia porque o pai trabalhava e colocava comida dentro de casa. Ele vestia porque o pai comprava roupa para ele. Ele estudava porque o pai comprava os materiais escolares. Mas aquele filho, morando na casa do pai, comendo a comida do pai, vestindo a roupa que o pai comprava, levando o material escolar para a escola que o pai comprava, ele estava há 1 ano sem falar com o pai. E o pai estava recém-contratado. O pai carregava o caminhão em Campinas e descarregava aqui no Porto de Santo todos os dias. E naquele dia o pai, quando estava saindo para o trabalho, ele cruzou com o filho. Enquanto o filho estava se preparando para ir para a escola, o filho não falou com o pai. O filho estava diante da última oportunidade de dar um abraço no pai, da última oportunidade de agradecer o pai por tudo aquilo que o pai estava fazendo por ele, apesar dele não falar com o pai. Mas ele olhou para o outro lado. O pai foi para o trabalho naquele dia, trabalhou assim como os outros dias normais, voltou para casa, chegou no final da tarde. A esposa havia preparado a janta, e agora ela serviu a janta, eles comeram juntos. O pai foi se recolher. Logo em seguida, depois que a esposa organizou a cozinha, ela também foi. Quando ela foi para desligar a luz, ela escutou um barulho. Quando ela olhou para trás, o esposo estava agonizando em cima da cama. Ele acabara de ter um infarto fulminante. E ela gritou por socorro. O único filho que estava em casa naquela hora era o filho mais novo. Aquele que não falava com o pai, aquele que havia passado na manhã pelo pai, mas não falou para ele nem bom dia. E o filho pegou o pai nos braços. O pai deu os últimos suspiros nos braços do filho. Aquele filho. O pai poderia ter falhas, mas era o pai que sustentava ele. O pai poderia ter falhas, mas era o pai que trabalhava para colocar a comida na mesa que ele comia. E é possível que eu esteja falando para um filho, para uma filha. É por isso que eu esteja falando para alguém que está aqui e você tem mágoa no coração da sogra, do sogro, do genro, da mãe, do pai, do irmão. Deixa eu dizer para você: não espere a pessoa falecer para depois você mandar um buquê de rosas. Não espere a pessoa falecer para depois ir lá acender uma vela. Não vai fazer mais diferença. Ele não poderá mais sentir o cheiro das flores. Assim também é a nossa vida. Aquele filho perdeu a última oportunidade sem saber. Deus te trouxe aqui nesta noite. Você tem vindo nesta semana. O missionário foi na sua casa. O pastor Chaguri visitou você. Os anciãos dessa igreja visitaram você. Alguém foi na sua casa e você está aqui. Deus está te dando a oportunidade da salvação. E eu encontro gente falando assim: não, pastor, mas eu vou deixar para depois. Ei, o depois não existe para você. O que existe é este momento. É agora que há a oportunidade que você tem. É agora que é o momento de você dizer assim: Jesus, eu quero que o meu nome esteja escrito no teu livro. Sabe por quê? Se você abrir a sua Bíblia em Tiago capítulo 4, o verso 13 e 14, eu quero já chamar a Jéssica aqui. Ele diz assim: atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã
nós iremos na cidade tal, lá plantaremos e edificaremos. E ele diz assim: vós não sabeis o que sucederá amanhã. O que é a vossa vida? Sois apenas como a neblina, que aparece por um pouco de tempo e logo se dissipa. A Jéssica vai cantar uma canção, e a canção que a Jéssica vai cantar é uma canção que fala sobre a importância da sua decisão, que fala que você precisa colocar a sua vida nos braços de Jesus, você precisa permitir que Jesus entre no seu coração, que Ele faça parte da sua experiência de vida. E o meu apelo para você, nesta noite, é para você que já estudou a Bíblia, ou para você que ainda não estudou a Bíblia, mas você está aqui e você gostaria de dizer para Deus: hoje, Deus, em algum momento da minha vida, eu ainda não sou batizado, eu ainda não nasci da água e do Espírito, mas hoje eu quero declarar para o Senhor que em algum momento da minha vida, eu quero também nascer da água e do Espírito. Esse apelo é para você que ainda não nasceu da água e do Espírito. Você já estudou a Bíblia, você já compreendeu o Evangelho, ou você está aqui pela primeira vez, pela segunda vez, mas você compreende que você precisa nascer da água e do Espírito. Eu não estou dizendo que você vai ser batizado nesta semana, mas você que quer dizer para Deus nessa noite: Deus, hoje eu quero declarar para o Senhor que eu quero que o meu nome esteja escrito no livro da vida. Em algum momento, pode ser nesta semana, pode ser no mês que vem, pode ser até o final do ano, mas em algum momento eu quero colocar a minha vida de maneira definitiva em tuas mãos. Eu quero pedir para que você fique em pé, você que quer dizer isso para Jesus, e eu quero orar com você no final. Ele cuida de cada um dos seus filhos. De fato, o Salmo 37, verso 5, ele se cumpre. Lá diz assim: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais é Ele que faz. Eu sei que tem gente que fala assim: pastor, o que é o mais ali no Salmo 37? Ei, o mais foi Deus abrir o mar e fazer o povo passar em seco. O mais foi Deus fazer o maná cair do céu. O mais foi Deus fazer a água sair da rocha para aquele povo que tinha sede. O mais foi Deus fazer aquela água amarga ser transformada em água doce pelo poder da sua palavra. O mais foi Deus suprir as necessidades dos seus filhos enquanto eles caminhavam pelo deserto. Eu não sei qual é o mais que você precisa, Deus sabe. Mas se você entregar o seu caminho ao Senhor, você confiar nele, o mais é com ele, não é com você. Saiba que Deus é capaz de fazer tudo e muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Efésios 3, verso 20, Paulo diz isso. Eu quero orar com você, que nesta noite teve coragem de se levantar e dizer para Jesus: Jesus, eu quero que o meu nome esteja escrito no livro da vida. Eu quero orar com você que, ainda que você tenha o desejo no coração, compreende que você precisa nascer da água e do Espírito. Você sabe que você precisa abrir mão de algumas coisas, você precisa renunciar a algumas práticas. Eu quero orar por você, para que Deus, através do Espírito, te dê forças para você conseguir se desvencilhar de todas essas coisas. É por isso que eu quero pedir para que você feche os seus olhos neste momento e que você abra o seu coração. Senhor Deus e Pai, nosso muito obrigado, porque o Senhor é um Deus de oportunidades. E porque o Senhor está colocando diante de cada um dos teus filhos a oportunidade de aceitar Jesus como seu Salvador pessoal nesta noite, mas também o Senhor de suas vidas. O Senhor está nos concedendo, ó Deus, a oportunidade de declararmos para esse universo inteiro de que lado nós queremos estar. Que ainda que nós venhamos morrer, nós queremos morrer em Cristo. Porque cremos que levantaremos na manhã da ressurreição. Ó Deus querido, tome em teus braços cada um destes homens e mulheres que tiveram coragem de se levantar e de publicitar a decisão deles, que em algum momento da vida eles querem nascer da água e do Espírito, eles querem ter o nome escrito no livro da vida e do Cordeiro. Ó Pai querido, abra as portas, os conduza através do teu Espírito e os proteja com os teus anjos. E que muito em breve, Pai, nós tenhamos a alegria de vê-los selando a vida com Jesus.
sendo batizados. Nós te pedimos, Pai, neste momento, e o fazemos em nome de Jesus. Amém.